Já estamos de volta com o nosso primeiro bloco do Gazeta Entrevista. Daqui a pouco vamos falar de política. O meu primeiro convidado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Artêmio Costa. Daqui a pouco a gente chama ele. Deixa eu dar um recado antes aqui. Olha, você já ouviu falar em Dom Bigode? É a nova barbearia de Rio Branco que já está aberta para homens de bom gosto. Na Dom Bigode, que eu também sou cliente, tem cerveja importada e nacional, tem um bom charuto, tem uma linha de cosméticos exclusiva. Você também pode levar o seu filho. Assim o visual dele vai ficar parecido com o seu. E muita gente pergunta se pode entrar mulher. Olha, claro que pode entrar, mas os serviços são apenas para os homens. Vá conhecer a Dom Bigode. Você pode assistir um futebol, uma partida do UFC, comer uma esfirra e viver um mundo Dom Bigode. Você pode visitar também o Facebook da Dom Bigode, facebook.com/Dom Bigode. Informações pelo WhatsApp 8113 3099. A Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. Convidar agora o presidente da Câmara Municipal, vereador Artêmio Costa, por favor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, vereador, o ano de 2015 praticamente já encerrou e eu gostaria de começar com o senhor fazendo uma avaliação dos trabalhos do Poder Legislativo nesse ano de 2015, que foi um ano atípico, né? É verdade, queria até aproveitar para entregar uma revista da muito Câmara. Obrigado. Câmara em Revista. Deixa eu mostrar aqui, Lígia, fecha aqui. Olha só, a publicação da Câmara Municipal, eu suponho que seja um balanço das atividades. É um balanço, a gente nunca tinha tido uma revista para divulgar os trabalhos da Câmara, e como a gente está trabalhando no resgate histórico da Câmara, a gente aproveitou para mostrar algumas matérias do que foram aprovadas nesse ano. Muito bem, estou dando uma folheada aqui. Iniciar agradecendo. Dá para ver que é um material de muita qualidade, com muitas ilustrações, textos e até a qualidade do material também. Qual a tiragem, presidente? 5.000 tiragens, para a gente distribuir no comércio, né, para as pessoas tomarem um pouco de conhecimento. Na realidade, a gente começou a gestão esse ano e a gente teve assim, algumas dificuldades no início do ano, que foi a questão da alagação, né? O próprio prédio da Câmara foi atingido. Nunca tinha acontecido isso e a Câmara já iniciou, nós já iniciamos nossa gestão já com o prédio alagado. Mas a gente já aproveita também para que, sempre as pessoas dizem que nas crises a gente tem as oportunidades, né? E a gente aproveitou a oportunidade naquele momento para criar o Câmara Solidária, que nunca também a gente tinha feito, e a gente juntou os servidores, assessores, os vereadores, fizemos um plano de ação para ajudar o nosso povo rio-branquense, que sofreu muito naquele momento. Esse problema do prédio ter sido atingido acabou trazendo à tona um assunto que é a sede própria do Poder Legislativo. Como é que ficou isso em 2015? Já tem alguma coisa encaminhada? Nós tínhamos que aprovar primeiro uma lei que era o Fundo Financeiro, que eu vi num programa seu aqui, eu falei sobre esse fundo e que já existia em outras câmaras municipais, e nós criamos o Fundo Financeiro, que é quando a Câmara ela consegue economizar nos seus gastos, ela pode ou devolver para a Prefeitura ou guardar esse dinheiro para realmente construir a sua sede própria. E isso nós fizemos, nós devolvemos esse ano 900 mil para a Prefeitura, era um dinheiro carimbado, os 17 vereadores pediram para que esse dinheiro fosse investido na educação, então é um dinheiro que vai para a educação, 900 mil, e o restante que sobrou, que foi quase 1 milhão, a gente está guardando para dar um início, né, no pontapé inicial da nova sede ali, perto do TRE. Em termos de produção legislativa, qual o balanço que o senhor faz? Nós, vereadores, esse ano nós tivemos mais de 4.500 proposições. Projeto de lei foi 104 projetos de leis que nós aprovamos esse ano, incluindo as peças mais importantes, que é o PPA, que teve que ser reformulado, e a LDO e a LOA, que foi votada agora no final dessa sessão legislativa agora, que a gente tinha que devolver para a Prefeitura. Você sabe que teve um decréscimo no nosso orçamento, tanto da Câmara como do município, era 793 milhões, e esse ano nós aprovamos 780 milhões, já prevendo um cenário que não era muito positivo para esse ano e do ano que vem. Qual vai ser o percentual de corte no orçamento da Câmara? No orçamento da Câmara, nós teríamos que ter um orçamento de 25 milhões e 400 e nós aprovamos 23 milhões e 900. Para o ano todo de 2016. Para o ano todo de 2016. Presidente, eu sei que a Câmara Municipal discute os mais diversos assuntos que afetam a população, mas o que o senhor destacaria
como importante que a Câmara debateu, que a Câmara legislou a favor da população? Na realidade, assim, quando a gente estava falando da alagação, o primeiro passo que a gente fez foi a gente aprovar a isenção do IPTU para mais de 8.000 famílias que foram atingidas pela alagação, já estavam numa tragédia, né, envolvidos numa tragédia, e numa ação do prefeito também, que pediu que a Câmara aprovasse, nós aprovamos essa isenção. Logo em seguida, nós fomos procurados também pela FIEAC, que também estava tendo dificuldades no Distrito Industrial, e pediu também a isenção de IPTU para aqueles empresários, para a garantia de emprego também, já tendo os reflexos que a gente está vendo aí, que muita gente não via, mas que a gente sentia no bolso, né? Também teve a questão do call center, que foi uma coisa nova que chegou no nosso estado, mais de 2.000 empregos, né, que também foi uma isenção de IPTU e ISS, que a Câmara também aprovou, também já nessa geração de emprego também. É muita coisa que tem impacto direto no dia a dia da população, passa pela Câmara Municipal, no sentido de que a Câmara, ela produz as leis que vão reger o funcionamento do município. Como é que o senhor vê essa questão do futuro de Rio Branco? Porque muita coisa, problema que existe hoje, foi em decorrência de omissão dos poderes lá atrás. E aí, às vezes, fica até difícil para os administradores atuais darem conta dessa demanda reprimida. Como é que o senhor vê esse papel estratégico da Câmara no sentido de legislar, preparando o município para o futuro? Nós temos que ter muito cuidado, Rogério, para legislar. A gente não pode... naquele momento que a gente está ali, a gente ser seduzido ou induzido por massa, por pessoas, mas fazer uma coisa muito certa como legislador, porque o nosso município é muito dependente do fundo de participação, é dependente de emendas parlamentares. O que sobra do orçamento todo, pagando folha, pagando tudo, sobra 7% para investimento. Então, assim, tem que ter muito cuidado o legislador. Então, o prefeito, quando manda um projeto para lá, para a Câmara Municipal, ou algum vereador apresenta um projeto, a gente tem que ter muito zelo para saber se aprova, se não aprova, quais as mudanças que a gente tem que propor. Então, assim, e esse ano que vem é um ano que promete ser um ano de crise, como os comentários que a gente ouve dos economistas, né? Então tem que ter muito mais zelo, muito mais cuidado, porque, como você disse, às vezes administrações antigas fizeram muitas coisas erradas, né? Coisas que não deveriam ter feito, mas graças a Deus nós estamos vivendo uma época, e dia 28 Rio Branco fez 133 anos, né? É uma cidade nova, mas eu vi até um repórter da Record Nacional passeando daqui até o Peru, e ele dizia que nunca tinha visto uma cidade tão bonita. É uma cidade pequena, mas é uma cidade bem cuidada, é uma cidade bonita, né, que os administradores que têm vindo aí nessas últimas gerações, eles têm tido zelo com a coisa pública. E tanto é que nós fomos agora avaliado o município como o quinto município em transparência. E a Câmara Municipal também, nesse mesmo caminho, assinou um termo de cooperação com o Tribunal de Contas para que todas as licitações da Câmara elas fossem também acompanhadas passo a passo pelo Tribunal de Contas, para que as pessoas tivessem lisura em todas as coisas. A propósito, esse assunto que o senhor trouxe da Rio Branco, que faz sucesso, né? Porque é uma cidade limpa, organizada, mas quem mora em Rio Branco sabe que tem ainda os bolsões de pobreza, né? As periferias que são muito esquecidas. Nesse sentido, como é que o senhor vê o papel da Câmara de olhar para essa população que está à margem? Na realidade, foi um dos primeiros passos que a gente fez na nossa gestão, foi aproximar a Câmara da comunidade. Foi Câmara nos bairros, a gente fez várias sessões nos bairros, fizemos várias audiências públicas, reuniões. A Câmara, eu disse hoje até num programa que a Câmara Municipal ela tem um hábito de, às vezes, suspender a sessão, o vereador abre mão da sua fala para receber a comunidade e suas demandas. E não só receber, mas encaminhar, conduzir até a secretaria que possa resolver aquele problema. Então, assim, esse é um papel do parlamento. Não é só legislar, fazer leis, que muitas vezes a gente faz leis e não cumprem essas leis. Então, nós temos a própria lei do banco aí, que você sabe que é 20 minutos e não é cumprida. Os próprios bancos, eles preferem descumprir, pagar a multa, que é bem baratinho para eles, e descumprir a lei, a gente sabe disso. Então, fazer leis, fiscalizar, que é um dos papéis primordiais da Câmara Municipal, e é exatamente isso, esse elo de ligação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Tanto é que nós aprovamos esse ano o Plano Municipal de Educação, que é uma peça extremamente importante, que veio para a Câmara Municipal, nunca tinha vindo, mas veio para a Câmara Municipal, tinha uma discussão sobre gênero, que eu acho que você lembra. Sim, eu lembro. Bastante debatido, né?
E, na realidade, todo mundo saiu feliz lá com o texto que foi construído, porque contemplou todo mundo, né? Então, esse é um papel que a gente desenvolve durante lá. esse ano de 2015, em alguns momentos, a Câmara foi criticada porque os vereadores não tinham muitos espaços na mídia, ou não ocupavam esses espaços, né? Dependendo da interpretação que se deu na época. A Câmara não estaria produzindo fatos políticos à altura para ocupar os espaços na mídia. Aí, a reboque disso, veio a discussão do uso da verba de mídia da Câmara, que é uma verba que a Câmara tem para divulgar-se a si mesma. Que avaliação o senhor faz de tudo isso? É uma pergunta extremamente importante. Eu entendo que vereador nenhum tem que ficar chateado com esse tipo de comentário. Até porque o papel da imprensa é divulgar o trabalho do vereador, é divulgar o trabalho dos parlamentares, é fazer as críticas que têm que ser feitas e a gente tem que absorver da melhor forma possível essas críticas e corrigi-las, ver se tem fundamento e corrigi-las. Durante muito tempo a Câmara ficou sem esse espaço na mídia, né? E a gente legisla direto com as questões da comunidade. Saúde, educação, transporte, quem legisla é a Câmara Municipal. Então, na realidade, a gente aprovava leis, fazia leis e não tinha essa divulgação. Hoje, nós temos essa divulgação, começamos há 2 meses atrás, essa divulgação dos trabalhos da Câmara. Essa revista já faz parte dessa divulgação do trabalho do vereador, que não era conhecido. A pessoa às vezes nem sabia se era uma lei da Câmara Municipal, né, não sabia se existia essa lei, e agora não. Agora as pessoas elas têm conhecimento através da televisão, do rádio, dos jornais e das revistas também. Esse ano, muitos assuntos polêmicos foram debatidos na Câmara, mas eu quero me reportar ao mais recente, que foi a questão do aumento do preço da passagem. E eu comentei isso aqui no programa, entrevistei outros vereadores e agora eu quero a opinião do senhor como presidente. Como é que o senhor viu essa discussão e esse aumento que a Câmara Municipal foi muito criticada por ter aprovado, né? É verdade, foi uma pauta que saiu na imprensa. Eu, como presidente, até queria dizer que eu não votei, né, porque eu não posso votar, mas diria para você que se eu estivesse em condições de votar, teria votado. Vou dizer por quê, porque nós não votamos o aumento da passagem. Tanto é que o aumento foi decretado pelo prefeito. O que nós votamos foi a isenção, que mantivesse a isenção para que a passagem fosse R$3 e a de estudante permanecesse R$1. Essa foi a votação. E eu faço até um desafio para qualquer pessoa. No próximo aumento de passagem, você vai ver que não vai nenhuma matéria para a Câmara Municipal, porque exatamente não vai tratar de isenção. Vai tratar de aumento de passagem de tarifa. Muita gente questionou isso, o fato de a Câmara estar autorizando o aumento, coisa que não lhe compete. Na realidade não era, na realidade a gente estava só votando a isenção para manter o preço da passagem do estudante a R$1 e aquela que era R$3, porque as pessoas já pagam, a minha secretária do lar, ela já dizia assim, Artemio, eu não pago R$2,90, ninguém me devolve 10 centavos, eu pago 3 já. E a gente sabe que é caro, não é barato uma passagem de R$3 para quem ganha um salário mínimo, né? A gente... Graças a Deus que isso saiu das costas da Câmara há muitos anos. Há mais de 10 anos a Câmara não legisla sobre aumento de passagem. E eu sou servidor da casa e acompanho isso desde a época de servidor. Porque antigamente existia o seguinte, quando a Câmara legislava sobre isso, empresários iam lá conversar com vereadores, né, pedir a votação dos vereadores. Graças a Deus, hoje temos um conselho, que é chamado de tarifário, né, que ele tem a representatividade de quem realmente usa o sistema. Então, na realidade, foi um grande mal-entendido que aconteceu, mas faz parte do jogo político. Presidente, o ano que vem tem eleições municipais e eu acredito que a maioria dos vereadores vão ser candidatos à reeleição. E do que isso vai mudar a rotina da casa? Porque é evidente que os discursos vão se acirrar, situação, oposição, né? O povo vai se aproximar muito mais da Câmara em função do interesse político, que é natural. Enfim, como é que o senhor está projetando 2016? É um ano que, como você disse, é um ano de eleição, mas a rotina da Câmara não vai mudar em nada. Como presidente, eu diria que nós vamos ter todas as sessões, né, que nós temos regularmente, que estão no regimento, nós vamos ter todas elas. Isso eu não abro mão disso. E nenhum dos 17 vereadores, nós já conversamos sobre isso também. Cada um que aproveite o seu momento, que não é o da Câmara, para fazer sua campanha. Ali eu acho que só um que não vai ser candidato, ou 2 talvez, mas é um ano que é um ano bem atípico mesmo, mas nós vamos ter sessão, vamos ter nossa continuidade de trabalho e vamos buscar nossa produtividade do mesmo jeito que foi buscado esse ano. O senhor pretende disputar a reeleição? Vamos para a reeleição, com certeza. A gente até comentou que nós temos uma safra muito boa de vereadores nessa legislatura. No entanto, pela conjuntura atual...